Dando sequência aqui no assunto, eu estava falando, o vencedor da morte, e eu falei um pouco aqui a respeito da ressurreição e a vida, que é Jesus, e aí o assunto, ele vai continuar falando, a vida venceu a morte. Então vamos entender um pouco aqui agora, na segundo comentário aqui que eu estarei falando. Então vamos lá. Em João capítulo 10, versículo 17, o próprio Jesus havia dito: por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Portanto, não foi a morte que matou Jesus, foi Ele mesmo que doou a vida por nós, e ao terceiro dia Ele a ressuscitou novamente. 1 de Coríntios, capítulo de número 15, versículo 3 e 4. Então, como eu havia falado no primeiro comentário, que a respeito de Jesus, a ressurreição e a vida, e aqui está falando, continua o assunto falando, que o próprio Jesus havia dito: por isso o Pai me ama, porque dou a vida para tornar tomá-la. Está vendo aqui? Então, aí depois fala, não foi a morte que matou Jesus, e foi Ele mesmo que doou a vida por nós. Então veja bem, como sendo Jesus o autor da vida, a morte não tem poder sobre ele. A questão é que o próprio Jesus se deu. Então, quando fala que Jesus morreu, que Jesus foi morto, e que ele passou pelo processo da morte, isso só simplesmente é para trazer para toda a humanidade que não havia uma outra razão para que o homem pudesse ser salvo. Então, na verdade, a morte não tem poder sobre Jesus. Mas o que Jesus fez? Ele doou a vida. Ele doou a sua vida para que, por ela doada para nós, ele morre, mas ele ressuscita, porque a morte não tem domínio sobre ele, porque ele é a vida, ele é a ressurreição. Então Jesus, ele se doou, ele se entregou. A palavra doou aqui significa que ele entregou. É a mesma coisa que a Bíblia fala em João capítulo 6, 16, a Bíblia fala: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Então Deus doou seu Filho, Deus deu seu Filho. Então aqui Jesus, ele não foi questão que a morte dominou Jesus, foi ele que entregou, ele se entregou para morrer pelos pecadores. Isso significa que não tem outra pessoa que poderia salvar o pecador, porque todos os demais homens, desde Adão, porque a Bíblia diz que quem primeiro pecou foi Eva, mas como Adão era o chefe, era o cabeça, e Deus nunca deu cabeça, nunca deu autoridade para a mulher ser cabeça, Deus deu para o homem. Então Deus fez com que Adão assumisse o lugar de Eva. Porque se você for ler Gênesis 3, você vai achar que está escrito assim, tentação de Eva e queda do homem. Por que não está escrito assim, tentação e queda de Eva? Porque Eva não era cabeça, o cabeça era Adão. E Eva, quando Eva ofereceu o fruto para Adão, Adão aceitou. Então Deus não aceitou isso. Então está escrito aqui, tentação de Eva e queda do homem. Por quê? Deus colocou a responsabilidade do homem, não da mulher. Então o homem é chefe, o homem é cabeça. O homem é a autoridade máxima que Deus deu. Eu estou falando segundo a Bíblia. Porque tem pessoas que dizem, você quer ser autoritário, você quer ser machista. Eu sou macho mesmo. Sou macho mesmo. E não porque é a questão de ser machismo. Porque macho eu sou. E tem a coisa para dizer o que a Bíblia está dizendo. Estou falando que a Bíblia fala que Deus não deu a mulher por cabeça. Deus deu por cabeça o homem. E o povo não entende isso. Certo? Então, aqui Deus não aceitou que Eva fosse cabeça. Ela pecou, mas Deus transferiu para Adão no primeiro lugar. Por quê? Porque Adão era o cabeça, Adão era o chefe. Tá certo? Então o que acontece? Tentação de Eva que era do homem. Porque o homem
Ele é que tinha a responsabilidade que Deus havia dado para ele. Então o que acontece? A Bíblia está falando aqui que Jesus, ele se deu, ou seja, ele se entregou, ele se doou, certo? Para que o homem que havia pecado, porque não tinha ninguém que poderia perdoar outros homens a não ser aquele que ele nunca pecou. Então, é a razão que Jesus veio e ele venceu a morte, ele é o autor da vida, ele é a ressurreição, ele é o perdoador, e só ele salva e perdoa, é porque todos os demais homens haviam pecado. E Jesus ainda foi de uma forma física, a forma humana, como eu já disse algumas vezes, por causa que só ele poderia perdoar o pecador. Um pecador que estava no pecado, ele não pode morrer para perdoar o outro. Só Jesus que tem essa condição, porque ele nunca pecou. Então, Jesus, no que nós entendemos pela palavra aqui, é como que se Jesus não tivesse morrido. Ou seja, ele se entregou, ele doou. Quando eu me entrego, eu dou a minha vida para salvar vocês, mas eu ressuscito ao terceiro dia. E isso que aconteceu. Então, na verdade, o que dá para entender, que nós vejamos pela palavra, se ele é a ressurreição, se ele é a vida, e se ele se entregou, ele se entregou. E por como ele se entregou, é como se ele não tivesse morrido, não tivesse, a morte não tem domínio sobre Jesus. Então o que aconteceu? Jesus se doou por amor, ele se deu por amor, ele morreu por amor, porque ele é a ressurreição e a vida. E ao terceiro dia ele ressuscitou e é vivo para sempre, porque Deus não morre. Jesus é Deus, tá certo? Então é o que nós encontramos na palavra de Deus, que a Bíblia está falando, que Jesus, ele é aquele que doou a sua vida para alcançar a vida dos pecadores. E a Bíblia diz que ao terceiro dia ele ressuscitou novamente, porque a morte não tem domínio sobre a vida. E Jesus, ele é a vida, ele é a ressurreição, tá certo? Então fica aí a palavra de hoje. Se você puder escrever no canal, escreva, dá o seu like, compartilhe o vídeo. E é a Bíblia em ação aqui, tá bom? Um abraço, até o próximo vídeo.